Olá! Nessa aula eu vou te ensinar a fazer etiquetas escolares, aquelas adesivas que a gente coloca no caderno, no lápis. Esse produto vende muito no final e no início do ano quando volta às aulas. Então capricha na arte e divulgue seu produto para faturar bastante. Aqui no Estúdio Silhouette eu já tenho alguns formatos que a gente pode personalizar para fazer as etiquetas escolares. Você deve imaginar os locais em que normalmente se colocam essas etiquetas. Aqui, por exemplo, você pode fazer uma tagzinha sem ser papel adesivo e colocar uma fitinha para de repente pendurar no estojo, na mochila ou algo do tipo. Nessa outra opção aqui, esse redondinho, você pode colocar em diversos lugares. Livros, ele é um pouquinho menor, mas é para colocar em livros, no caderno, em objetos menores. Já essa retangular aqui, você pode utilizar ela tanto deitadinha, dessa forma, quanto você utilizar ela assim em pezinha. É bastante utilizada para colocar no caderno. Essa daqui, ela é um pouco menor e você utiliza para colocar em lápis de cor, canetinha e todas essas opções para você personalizar também. Você pode verificar com o cliente qual dos modelos que você tem, que ele vai precisar, ou você padronizar as cartelas e oferecer os seus modelos que estão dentro do seu portfólio. Vamos começar personalizando essa maior. Eu escolhi um tema que está sendo muito utilizado, são os Minions. Vou aproximar. E a gente vai começar a fazer a personalização. Eu selecionei aqui alguns personagens. Vou jogando tudo aqui dentro do estúdio. E eu selecionei também uma estampa. É uma estampa com efeito jeans, que se parece muito com o macacãozinho que eles utilizam. Eu posso simplesmente arrastar dessa forma, ou eu posso fazer um quadradinho separado, colocar a estampa aqui dentro, tirar a linha de corte, e aí eu consigo daqui mesmo só colocar ele dentro da arte, dessa forma. Então eu vou colocar aqui dentro. Vou escolher o personagem que eu vou utilizar. Você pode fazer dessa forma, ou você pode também fazer uma caixinha aqui dentro. Seleciona os dois e centraliza. Para você colocar as informações dentro dessa caixinha. Retiro a linha de corte desse quadrado. Tá vendo que o personagem ficou atrás desse quadrado? É só você clicar e vir aqui nessa opção trazer para frente. Eu vou fazer uma bordinha branca no personagem para ficar igual ao quadradinho. Sempre retire a linha de corte de onde você não quer cortar. Vai ficar dessa forma. Vou selecionar todos os elementos e agrupar.
E agora eu vou fazer mais um deslocamento um pouquinho mais longe, e aí ele vai pegar tanto o quadrinho quanto o personagem. E eu quero colocar um pontilhadinho ao redor. Então é só eu selecionar, fazer o deslocamento e selecionar aqui a linha pontilhada. Aqui vou escolher a cor da linha branca. E para que essa linha apareça na minha impressão, eu preciso aumentar o tamanho dela, que é aqui nesse quadradinho. Quando você vai aumentando, ela vai ficando mais grossa. E aí a silhuete entende que essa linha mais grossa é para visualização e não para corte. A partir de 0,70, ela já fica dessa forma. Vou afastar um pouquinho mais para cá para o personagem ficar dentro da etiqueta. Pronto, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai preencher aqui com o nome. Aqui na opção de texto, quando você clica uma vez, você seleciona o nome. Quando você clica duas vezes, você tem a opção de editar. Vou colocar o nome completo. E olha só como ele ficou. Ficou o nome embaixo. Deixa eu pôr mais para baixo aqui. Ficou o nome Theo Neri em cima e o Pimentel embaixo. E a gente não quer que fique dessa forma. A gente quer que fique em toda a linha. Você pode simplesmente diminuir o tamanho da fonte ou você clica duas vezes e arrasta essa barra azul. Aí o nome vai ficar tudo na mesma linha. Para diminuir, você diminui sempre pela lateral. Você diminuir assim, dessa forma, vai ficar o nome todo achatado. Então você diminui sempre aqui na lateral. Vou escolher uma fonte. Você precisa pensar que normalmente as crianças ainda estão na fase da alfabetização. Então você faça sempre o nome em caixa alta para que ele consiga identificar. Movimenta até ficar certinho na etiqueta. Vou escolher uma cor para a fonte. Retirar a linha de corte. Podemos fazer até uma sombrinha, só você fazer um leve deslocamento. Retire a linha de corte, coloque um tom mais claro e vai mexendo na tecla do computador, no seu teclado, com a setinha, para a sombra ir para o ladinho. Vai ficar dessa forma, uma leve sombra. Prontinho, agora a gente coloca a série. Coloca a fonte. Vou colocar um azulzinho agora. Vou fazer uma sombrinha bem mais fininha ao redor para dar um destaque. Também retirar a linha de corte.
Agrupa tudo, coloca na etiqueta. Prontinho. Você pode fazer dessa forma ou você pode colocar. Deixa eu retirar o nome. Você pode colocar o primeiro nome maior. Para que a criança identifique já de imediato. A gente pode pôr um amarelo também para combinar e colocar uma bordinha ao redor. E o sobrenome a gente coloca menorzinho. Colocar a mesma sombrinha e retirar a linha de corte. Tá pronta a nossa primeira etiqueta. Aqui você pode fazer uma sangria também, caso o corte saia um pouquinho fora. Só você fazer um deslocamento e colocar a mesma estampinha do lado de fora. Retira sempre a linha de corte. Desse jeito. Feita a etiqueta, é só você agrupar tudo e replicar para o resto da folha. Aqui vamos fazer a etiqueta do lápis. Você vai utilizar o mesmo método. Colocar a estampa. Vou deixar ele em pezinho. Colocar o personagem, sempre ajustando o tamanho. Fazer um leve deslocamento. Só para dar um destaque no azul. Agrupa e tira a linha de corte. E agora o nome. A gente pode fazer dessa forma. Ou você escreve, coloca a fonte e depois você gira para caber na etiqueta.
em objeto, girar 90 graus em sentido anti-horário. Agora a série. Eu estou utilizando a mesma fonte, mas você pode utilizar outras fontes também. Conforme você modificar a etiqueta, você pode mudar a fonte, também fica legal. Eu gosto sempre de fazer esse deslocamento quando tem outra cor embaixo da letra, para a gente conseguir ler melhor, para destacar do papel digital. Porque senão fica uma cor sobrepondo a outra e a gente não consegue ler direito. Pronto, já fiz essa etiqueta também. Vou fazer a sangria. Sempre retira a linha da sangria, tá? Agora que já está pronta a nossa etiqueta, você pode replicar para a folha inteira, você pode incluir os outros modelos de etiqueta, sempre fazendo o mesmo processo, tá? Você pode utilizar a base de corte para cortar suas etiquetas. Dessa forma, basta você ligar, ativar a marca de registro. Vai ficar assim. Você tem também a opção de cortar as etiquetas adesivas sem a base de corte. Eu vou te mostrar como. Quando você for selecionar aqui a opção máquina e base de corte, você seleciona que você não vai utilizar base de corte. Vai aparecer assim, ó, nenhum. Ele vai diminuir um pouquinho a área de impressão e de corte. Você ajusta e vai colocando suas etiquetas aqui dentro para fazer o recorte. Para você duplicar, basta você clicar aqui na janela de replicar e replicar para baixo. Aí você vai colocando quantas couberem. Aqui da mesma forma, eu vou replicar para o lado e depois para baixo. Eu vou fazer a impressão dessa etiqueta com a opção de não utilizar base de corte. Porque o liner do adesivo, ele já vai funcionar como uma base. Então, você economiza aí de usar a sua própria base de corte. Para imprimir, você faz a impressão em papel fotográfico adesivo. Preferências, papel gloss. E aqui, em qualidade, eu vou aumentar ao máximo. Agora eu vou mandar para a impressora e depois para cortar. Quando a gente utiliza a base de corte para recortar, a gente se baseia sempre por esses 3 risquinhos que tem aqui na silhuete. Então, nosso papel vai aqui nesse risquinho A4 e a gente posiciona a base de corte nesses 2 risquinhos, terminando aqui no último. Quando a gente utiliza essa opção para o papel adesivo de não utilizar a base de corte, você vai limitar o papel
a esse último risquinho, que é onde ele ficaria na base de corte. Então, ao invés de você colocar aqui, como é feito na base, você vai colocar aqui. Só posicionar e carregar como se estivesse na base. Esse papel que a gente está utilizando é o papel 125 gramas. Então, a configuração que você vai utilizar, nós já aprendemos na aula de meio corte ou de vinco. É a mesma configuração para essa gramatura de adesivo. Pronto, já fiz o corte da etiqueta e eu quero frisar aqui para você não esquecer e não se confundir que essa configuração para não utilizar a base de corte serve apenas para o papel adesivo, tá? Não é para todo tipo de papel. Nos outros papéis normais, fotográfico, Color Plus, você precisa utilizar a base de corte, tá? Então aqui a gente já fez o meio corte, ele destaca certinho, ó, com aquela configuração de meio corte. Você só precisa se atentar se a sua lâmina está nova, se a sua lâmina estiver mais usada, você vai precisar aumentar um pouquinho mais a força, mas sempre faça o teste de corte, que a gente também tem aula sobre isso, para você saber qual é a configuração ideal para fazer o corte do adesivo ou de qualquer outro material. Então aqui a gente tem uma etiqueta, a maior para caderno, livros, e aqui a etiqueta para pôr em lápis, caneta, canetinha. Pronto, agora é só você confeccionar de acordo com o personagem que seu cliente escolher e faturar muito na volta às aulas.